Nessa aula, vamos analisar uma redação nota 1000, linha por linha, parte por parte, para entender do porquê ter tirado essa nota. A redação que vamos analisar é da Amanda Rocha, ela escreveu para o Enem de 2019. Lembrando que o tema desse ano foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá bom? Vamos lá. A construção dos feudos, muro que delimitava uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Então, até aqui, ela fez o quê? Uma alusão histórica. Então, a primeira parte já tem uma alusão histórica para poder contextualizar, trazer para dentro de um contexto o tema da redação. Semelhante a essa época, usou o conectivo para poder trazer essa contextualização para o tema. Então, muito esperta. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, ou seja, delimitou. Lembra que o tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil? Delimitou aqui, no contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura. Aqui, apresentou o tema, tá? O cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Olha que interessante nessa parte de apresentar o tema. Ela fez muito certo porque ela usou palavras-chave. Então, lembra que o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil? Ela utilizou democratizar, utilizou cinema e antes ela fez o recorte temporal falando que é no Brasil. Então, quando você utiliza palavras-chave, você está garantindo que você não vai tangenciar o tema da redação. É muito importante fazer isso, porque você fala para o corretor, entendi que isso aqui é um problema. E olha, estou usando palavra-chave, não estou tangenciando. Eu sei do que eu estou escrevendo. Então, é importante utilizar palavras-chave, tá? Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura. Porque cultura aqui está sendo usado como sinônimo do cinema, tá? Mas, aqui é o conectivo, mas ainda é feudalizado, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Apresentou de novo aqui o tema, mostrando por que isso é um problema, né? Então, tanto a concentração de salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária mutilam a cidadania e consagram importante simbologia de poder. Aqui ela apresentou a tese. Então vamos lá. Concentração de salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas é a tese 1, né? Tese 1 não, causa 1. Isso é até importante falar, porque tese só temos uma tese. Só que essa tese é composta por duas causas, então não tem essa tese 1 e tese 2. É uma tese composta com causa 1 e causa 2, ok? Então, causa 1, a concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente. E a causa 2, os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária. Ok. Então, vamos lá. O repertório. Vamos comentar aqui, né? Ela usou um repertório que é legitimado, porque é uma alusão histórica, então legitimado, tem respaldo. É produtivo, porque tem a ver com o que ela tá falando, e também pertinente, né, gente? Tem a ver com o tema. Então, esse repertório aqui tá perfeito. Ela apresentou o tema, então, na apresentação do tema, utilizou palavras-chave, o que é muito bom. E a tese tá explícita. Tá? Legal. Vou botar aqui nas cores certinhas para depois vocês não se perderem do que eu tô fazendo. E também fez um ótimo uso de conectivos, né? Não podemos deixar também de ressaltar isso. Só que eu não vou escrever isso não, porque já tá na cara que ela fez um ótimo uso de conectivos. Isso significa que só porque ela utilizou aqui 1, 2, 3, 4, 5... Isso, 1, 2, 3, 4, 5 conectivos na introdução. Você também tem que usar 5 conectivos na introdução para tirar 1000? Claro que não, tá? Conectivo não tem essa regra de ter uma quantidade certa. Na verdade, o Enem ele tem uma quantidade para você poder conquistar os 200 pontos. Você precisa ter pelo menos 2 conectivos para começar em cada parágrafo. Para começar os parágrafos. Então, você precisa colocar um conectivo aqui, igual essa aqui nessa perspectiva, e outro sim. Então, já tem os 2 conectivos iniciando o parágrafo. E também aqui dentro precisa ter ao menos um. Essa é a regrinha para você conseguir
ali tirar 200 pontos, tá? Não tem problema ter mais que isso, mas também você não pode encher de conectivo sem sentido o seu texto, porque às vezes atrapalha e faz você perder ponto em vez de te ajudar. Vamos lá. Vamos para o desenvolvimento 1. Se aqui a causa 1 é concentração de salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas, ela vai ter que falar disso aqui nesse primeiro desenvolvimento. Então, nessa perspectiva, ó, já começa com conectivo, nessa perspectiva, a cultura é imprescindível para a identidade de um povo e, indubitavelmente, o cinema é uma fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Tá. Essa parte aqui é o tópico frasal. Tópico frasal, eu acabei colorindo aquele ali, né? O tópico frasal, ele é aquela primeira linha de cada parágrafo. Lembra que ele geralmente vai apresentar, vai resumir o que você está dizendo dentro do parágrafo. Então tá, esse aqui é o tópico frasal. Entretanto, conectivo, né? Então a gente bota de roxinho. Olha de novo, nessa perspectiva, a cultura é imprescindível para a identidade de um povo. Tá falando da importância da cultura. E, indubitavelmente, o cinema é fundamental, é uma fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Então, falou que a cultura é importante e uma dessas ferramentas de cultura é o cinema. Certo. Entretanto, de acordo com o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadanias Mutiladas, a democracia, extremamente necessária para a fundamentação de cultura do indivíduo, só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social, ou seja, na medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos. Essa parte aqui é o repertório, certo? Então, o repertório eu vou marcar de verdinho. De acordo com, é um conectivo, o geógrafo Milton Santos, no texto, blá, 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 a democracia, extremamente necessária, só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social, ou seja, na medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos. Ótimo repertório. É até um repertório meio que coringa, porque serve para várias coisas, tá? Então, já podem anotar aí. Só tem que conseguir fazer essa adaptação. Ah, mas não tem problema utilizar o mesmo repertório que ela? Não, não tem problema utilizar o mesmo repertório. Você só vai ter que adaptar conforme o tema da sua redação. Essa de repetir repertório não tem problema. Tanto é que todos os anos milhares de redações utilizam a Constituição Federal. Todo ano tem Constituição Federal em redação nota 1000 e estamos aí. Não tem problema, não é considerado plágio. Como eu já disse várias vezes, plágio no Enem é somente se você copiar trecho do texto motivador ou da prova lá de linguagem. Você viu um texto, acha que vai combinar e joga lá. Isso é plágio. E é claro, copiar na íntegra, né? Porque se você utilizar dados e tudo mais, não tem importância. Então tá. Utilizou o repertório dela de novo é legitimado porque tem base científica, é produtivo porque tem a ver com argumento e é pertinente também. Vamos lá. Dessa maneira, então mais um conectivo aqui. Dessa maneira, a concentração das salas de cinema, aqui ó, voltando aqui da causa 1, aqui concentração de salas. A concentração das salas de cinemas em área com alto desenvolvimento econômico e o alheio de milhares de pessoas a esse serviço provam que não há democratização do acesso à cultura cinematográfica no Brasil, marginalizando grande parte da sociedade desprovida de recursos financeiros. O que dá para entender aqui? Essa parte é a última, é a argumentação, tá? Lembra que eu disse que você pode fazer, lá na aula de argumentação, você pode fazer um período para fazer o desfecho? Aqui ela fez tudo junto. O que é argumentar para o Enem? Argumentar é você explicar qual a relação da sua causa com o tema. Então, qual é a relação da concentração de salas em áreas desenvolvidas com a não democratização do acesso ao cinema? Qual que é a relação? Ela explicou aqui, tá? Então, quando você explica, você está argumentando. Então, seguiu perfeitamente a estrutura do desenvolvimento. Primeiro o tópico frasal, depois um repertório para contextualizar e em seguida você bota a argumentação. Aí eu falei que você pode fazer um desfecho botando uma consequência e acabou que ela fez tudo junto. Aqui, ó, provam que não há democratização do acesso ao cinema, à cultura cinematográfica no Brasil, marginalizando aqui a consequência, marginalizando grande parte da sociedade desprovida de recursos financeiros. Ela fez junto, não tem problema também, tanto é que a redação tirou 1000. Então, ótimo de novo, tópico frasal, repertório tudo bonitinho e uma ótima argumentação, tá? Vamos para o desenvolvimento 2. Outro ou sim, começa novamente com o conectivo, que eu indico para vocês. Então, vamos lá. Outro ou sim, os preços abusivos de ingressos, lembrando que, vamos ver o que ela botou aqui, os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos. Então, é disso que ela tem que falar aqui no desenvolvimento 2.
os preços abusivos de ingresso, a divisão de salas em categorias de conforto e a proibição de entrada de bebidas e alimentos que não sejam vendidos no estabelecimento dividem ainda mais a sociedade. Aqui é o tópico frasal. Deixa eu ver qual é a cor que eu coloquei aqui em cima. Aqui é o tópico frasal. Esse tópico frasal resumiu tudo que ela vai falar aqui dentro, né? Que é a causa dela, que é os preços abusivos e tudo mais. Isso pode ser explicado... Aqui, ó. Isso pode ser explicado, isso aqui também vai contar como conectivo, isso pode ser explicado pelo teórico Pierre Bourdieu, o qual afirma que todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias que são constantemente analisadas pelo corpo social. Isto é a mesma coisa que ou seja, tá? O poder de compra, as características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é o homem para o trem. Gente, é mais um repertório coringa. Repertório que serve para muitas coisas. Se você perceber, esse repertório pode ser utilizado para várias coisas. Basta você adaptar. Estou colocando a cor errada, né? A cor que a gente utilizou é o verdinho. Tá. Aí aqui você pode perceber que, dessa forma, o conectivo, vocês podem perceber que a argumentação ficou pequenininha. Mas ela já vai conseguir explicar. Ó. Dessa forma, o alto custo praticado pelas redes cinematográficas violenta simbolicamente aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas e aumenta a desigualdade. Aqui ela já conseguiu explicar qual que é a relação. Mas por que essa argumentação ela não ficou rasa? Por que a redação tirou 1000? Porque aqui em cima, ela já botou um tópico frasal grande, já botou um tópico frasal que está impactando, que é preços abusivos, divisão de salas de categoria de conforto e proibição de bebidas e alimentos, dividem ainda mais a sociedade. Então, ela já começou meio que argumentando ali em cima. Aí depois usou o repertório para poder trazer um contexto, para poder dar respaldo naquilo que ela está falando e depois explicou a relação do argumento com o tema. Perfeito. E agora, por último, o que temos que fazer é analisar a conclusão. Lembrando que na conclusão, né, o Enem ele pede uma proposta de intervenção, pede uma solução, então você precisa resolver os problemas que você apresentou. Então, portanto, usou mais um conectivo para iniciar. Portanto, cabe à iniciativa privada, ela não vai fazer um anúncio da proposta, é o que parece, né? Ela já vai jogar logo a proposta de intervenção. Eu aconselho vocês a fazerem o anúncio da proposta. Não é que seja uma regra, não é isso. É porque fica melhor com o projeto de texto. Você mostra uma organização, você vai lá pro corretor. O corretor sabe que tu vai ter que fazer uma proposta de intervenção. Só que você fazendo um anúncio da proposta, mostra que você se organizou melhor. Mas não que isso vai afetar a sua nota. Não, mostra melhor projeto de texto, tá? Tanto é que aqui ela já foi direta, não tem problema algum. Agora, se você vê que o seu texto está ficando grande e que você não vai ter espaço para fazer o anúncio da proposta, vai direto igual aqui ela fez. Pelo jeito, a redação dela está bem grande, né? Então, pelo jeito também pode ser isso. Portanto, cabe à iniciativa privada, em parceria com os estados e municípios. Aqui ela botou 2 agentes, certo? Ela botou a iniciativa privada e em parceria com os estados e municípios. Ela botou 2 agentes, mas esses 2 agentes, eles contam como um só, tá? É como se fosse um grande agente para resolver isso. Então, não é que vai contar agente 1 e agente 2. Ela colocou 2 agentes, só que vai contar ponto uma vez só. Lembra que na conclusão, o professor de redação, ele vira meio que um professor de matemática, dando pontinhos para cada um? Então, aqui vai contar uma pontuação só. Então, cabe ao agente, iniciativa privada, promover a interiorização de salas de teledramaturgia. Esse promover aqui, ele já dá a noção de ação, né? Então, ele tem que promover a interiorização das salas de teledramaturgia. De novo, gosto de falar isso, você não pode botar deveria promover. Não, promover, vai fazer isso. Seja firme na sua proposta de intervenção. Vou marcar aqui os conectivos, né? Em parceria com... E aqui, ó, por meio da... É legal usar o por meio, porque já marca que você está falando meio. Lembra que tem que ter agente, ação, modo, meio, finalidade, detalhamento? Quando você usa por meio, não tem como o corretor falar na sua redação que você não botou o meio na proposta de intervenção. Então, vamos lá. Promover a interiorização de salas de teledramaturgia por meio da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos e da redução dos custos para o consumidor de baixa renda, incentivando, então, a cultura mais democrática. Além disso, é da responsabilidade da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, então aqui de novo mais um agente, que ela fez 2 propostas de intervenção. A Agência Nacional de Cinema, aqui está explicando o que é Ancine, então meio que é um detalhamento. Estabelecer, aqui ó, a ação.
Então, agente, a ação, estabelecer um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador por intermédio de, que é a mesma coisa de por meio de. Então, agente, ação, meio, por meio de aplicativos, redes sociais interativas, para que, isso aqui é finalidade, é a mesma coisa botar a fim de, para que denúncias e reclamações sobre os preços abusivos possam ser realizadas. Com efeito social, então aqui ó, ela está fazendo um detalhamento, porque ela está fazendo o efeito do efeito. Lembra da nossa aula de detalhamento? Que você pode detalhar o agente, a ação e o modo, e o único jeito de detalhar a finalidade é fazer um efeito do efeito. Então, aqui, ó, com efeito social, que ela já fez a finalidade aqui em cima, para que denúncias e reclamações sobre preços abusivos possam ser realizadas. Então, com efeito social, a democratização do cinema no Brasil será uma realidade, destruindo, assim, barreiras e feudos sociais. Olha que interessante. O efeito social dela, para finalizar, o efeito, né, do efeito, para finalizar aqui o detalhamento, acaba que é uma junção com a introdução, porque aqui, ó, será uma realidade destruindo, assim, barreiras e feudos sociais. Por que feudos sociais? Porque aqui em cima, lembra? Ela começou falando da construção dos feudos. Então, ela conseguiu ligar a introdução dela com a conclusão. E, cara, isso é fantástico. Isso mostra projetos de texto, mostra organização, mostra que você parou para pensar no que você vai escrever, que você não saiu escrevendo tudo que veio à sua mente. Não. Mostra que teve organização. E uma coisa que eu quero comentar aqui da proposta de intervenção é que ela fez duas propostas, certo? Uma para resolver cada problema. Mas a proposta de intervenção que contou foi a segunda, porque ela é a completona, ela é a que tem todos os elementos. Por mais que você faça duas propostas de intervenção, o corretor ele vai avaliar uma, ele vai pontuar uma a que esteja mais completa. Então, por que tem que fazer duas? Para poder manter o projeto de texto. Porque como você apresentou dois problemas aqui em cima, duas causas, é legal na proposta você conseguir resolver essas duas causas. Se você conseguir criar uma proposta, uma solução para os dois problemas, perfeito. Agora, como ela não ia conseguir resolver tudo em uma proposta só, ela dividiu em duas propostas, fez uma completona e uma que não precisa ser completa. Que essa daqui é só para poder manter o projeto de texto, tá bom? Isso aí, gente. Falei pra caramba nessa análise de redação. Essa redação tá muito boa, tá completinha, não é tô tirou 1000. Ela tá seguindo a estrutura que eu passo para vocês, né? Então, aqui tem a microestrutura da introdução, tem a microestrutura do desenvolvimento, tem a microestrutura da conclusão, tá tudo bem bonitinho. Agora, eu vou deixar para vocês uma atividade. Eu quero que vocês peguem uma redação nota 1000 e façam essa análise. Pode pegar uma redação nota 1000 e ver como que a estrutura está sendo construída, como que o projeto de texto tá. Então, analise os conectivos também. Pegue uma redação nota 1000 para fazer isso. E depois você pega a sua redação, uma redação que você escreveu aí, uma das últimas, e analisa. Vê qual é o contraste, vê a diferença de uma redação nota 1000 para a sua redação. Talvez não vai ter tanta diferença assim, se você já estiver bem avançado, já tiver estudado, colocado em prática. Mas talvez vai ter umas diferenças que vai abrir os seus olhos, você, preciso fazer diferente, preciso estudar mais isso, tá bom? Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Beijos, tchau!